Vou começar te fazendo uma pergunta. Você sabia que codependentes têm de vir de famílias problemáticas, reprimidas ou disfuncionais? Você sabia disso? Ou você acredita que codependente é só aquela pessoa que tem um relacionamento com um adicto? Um dependente químico ou alcoólico? Me conta aí nos comentários, tá bom? O que você acha sobre tudo isso? E para responder essas perguntas, esses questionamentos, eu resolvi gravar o vídeo de hoje partilhando um pouquinho da minha história com você. Como eu me tornei uma codependente. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Karina, sou esposa do Cadu e esse aqui é o canal da nossa família, é o canal do casal Primavera. A gente sempre traz vídeos aqui para levar para você uma mensagem positiva de fé, de amor, de esperança, plantar uma sementinha aí no teu coração, fazer você encontrar o caminho das flores, porque a gente sabe que nenhum inverno dura para sempre. Se você gostar, você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Pode se inscrever e vir fazer parte aqui do nosso jardim. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. E no vídeo de hoje eu vim partilhar com você um pouquinho da minha história, da minha experiência, de como eu me tornei uma codependente. E é curioso a gente falar sobre isso, eu falar, né, sobre isso para vocês, porque eu vim descobrir a minha codependência com quase 40 anos, gente. Pois é, eu tenho 40 anos hoje, mas recentemente eu vim descobrir que sou uma codependente, em função do relacionamento que eu tenho com meu marido. Você que acompanha o canal sabe que eu sou casada com um adicto em recuperação. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o casal Primavera, sobre a nossa história e como a gente iniciou o nosso processo de recuperação, você pode se tornar membro aqui desse canal. Você vai ter benefícios exclusivos como membros e vai receber o nosso e-book gratuitamente, onde eu conto para vocês um pouquinho mais do casal Primavera e de como a gente iniciou a nossa jornada de recuperação. E eu só fui descobrir que eu era uma codependente, na verdade eu só fui ouvir esse termo, essa palavra codependência, depois que eu comecei a buscar um pouco mais a respeito desse assunto, sobre dependência química, alcoolismo, e aí eu percebi, né, eu vi que eu era uma codependente. E ao me aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu descobri, né, eu vim a entender que a codependência é um padrão de comportamento, né, que a gente tem nas nossas relações. E muitas vezes a gente desenvolve esses padrões muito cedo, até pela nossa família de origem. Então, não necessariamente você é codependente ou pode ser codependente porque você tem um relacionamento com uma pessoa, com um adicto, com um alcoólico, com um dependente químico, um viciado em pornografia, um narcisista. Não. Muitas vezes, né, os codependentes, eles tendem a vir de famílias disfuncionais, famílias problemáticas, reprimidas, famílias problemáticas que o ambiente familiar é extremamente, altamente estressante para aquela criança, uma casa onde tem muita briga, muito conflito, violência, agressão, famílias realmente com problemas, às vezes tem um pai alcoólico, uma mãe alcoólico, irmãos dependentes químicos ou alcoólicos, e também tem as famílias que reprimem, né, os filhos, reprimem as crianças. Muitas vezes um pai e uma mãe autoritários demais, dominadores, opressores, narcisistas, ou às vezes essa opressão, essa repressão, né, sobre o codependente ali, né, sobre o filho, a filha, a criança, pode vir por parte da religiosidade de uma religião, né, o pai, a mãe colocam ali as regras, são muito rígidos, firmes, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Deus vai te castigar, você vai para o inferno, e a criança ali fica meio que acuada, com medo, reprimida, acaba desenvolvendo baixa autoestima, uma insegurança muito grande, vive com medo, muitas vezes começa a desenvolver um comportamento ali passivo, sempre querendo agradar, não querendo desagradar os pais, né? E ali vai nascendo uma codependência. Ou famílias disfuncionais mesmo, onde os papéis ali estão todos confusos, né? Os papéis não tá cada um fazendo o seu papel. Muitas vezes o pai é ausente, não tem o marido ali, a figura paterna, essa mãe tem que trabalhar o dia inteiro, e aí essa criança acaba assumindo o papel de mãe, cuidar dos outros irmãos. Muitas vezes isso funciona, tem famílias que funcionam muito bem, com mães que criaram seus filhos sozinhas, mas muitas vezes essa família pode não funcionar, ou
pode até funcionar quando você assumiu ali o papel da sua mãe, ou de cuidar da casa, de cuidar das crianças, ou de ir trabalhar muito cedo para ajudar a sua mãe nesse papel. São diversas coisas, né, que podem ocorrer, mas aí você acabou adquirindo ali, né, dentro de você aquele instinto de salvadora, de ter que fazer por todos, né, não viveu ali a sua infância como deveria, por ter que assumir muitas responsabilidades, e todos esses, né, esses modelos familiares, esses padrões familiares, eles acabam acarretando em nós alguns padrões que a gente acaba levando para a nossa vida. Muitas vezes de sermos as pessoas salvadoras, que querem fazer tudo por todos, ou aquela criança muito reprimida, muito passiva, que tem dificuldade de dizer não, que não consegue se impor, que vive querendo agradar as pessoas à sua volta. Então, isso pode acontecer sim, e a gente acaba desenvolvendo esses padrões codependentes. Ai, Karina, eu me identifico uma codependente, agora eu sei porque minha família era assim, desse jeito, meu pai era isso. A gente não pode culpar as pessoas, né? A gente não deve culpar as pessoas, a nossa família de origem, os nossos pais, por como nós fomos criados, o que eles erraram, enfim, a gente não pode olhar para isso porque os nossos pais, a nossa família de origem, nos deu aquilo que eles foram capazes de nos dar. O importante é que, se você identificou isso, faça algo a respeito. Se eu tenho algumas questões internas não resolvidas por conta da minha família de origem ou da vida que eu tive, eu vou resolver essas questões na minha terapia, né? Buscando um tratamento psicológico, vou fazer análise, terapia, você pode fazer o mesmo. E falando para vocês, eu percebo hoje como eu desenvolvi na minha vida muito desses padrões codependentes, né? Eu era uma criança que buscava, assim, a aprovação dos meus pais, a aprovação da minha família. Ao me tornar uma adolescente, fui uma adolescente que buscava sempre a aprovação dos meus amigos, eu queria estar no meio da galera popular, eu queria me sentir aceita, me sentir aprovada, né, por todos. Depois, quando entrei na fase da juventude, que eu comecei a trabalhar, né, os meus primeiros empregos, eu queria ser aquela funcionária que fazia tudo, eu não sabia dizer não, né? Eu acabava assumindo responsabilidades nos meus trabalhos que eu sabia que eu não ia dar conta, mas eu, por não conseguir falar não, por ter que mostrar que eu era capaz, que eu ia resolver aquela tarefa, eu acabava me sobrecarregando. Às vezes fazia até o serviço de uma outra pessoa para não ter que negar, porque eu não sabia lidar com esses conflitos, né? A minha passividade tinha que ser, né? Eu tinha que fazer. Eu me lembro às vezes de estar ali fazendo uma tarefa que eu ia terminar, ou que talvez eu nem terminasse no final daquele dia, e aí se o meu superior viesse e falou: olha, faz isso para mim, eu preciso que você faça isso. Eu fazia, eu pegava aquilo mesmo sabendo que eu não ia dar conta, que não ia dar tempo, mas se eu precisasse ficar além do horário para fazer, para entregar aquele trabalho, aquela tarefa, eu fazia. Tinha essa dificuldade de me posicionar, me anulando as minhas necessidades em função de uma outra pessoa. Sempre as necessidades das outras pessoas eram mais importantes do que as minhas necessidades. É isso que a nossa codependência vai fazendo com a gente. A gente vai se anulando cada vez mais de nós mesmos, sempre preservando mais o outro é sempre mais importante, e a gente vai perdendo a nossa identidade. E aí chega uma hora que a gente não sabe mais quem a gente é, porque muitas vezes a gente vive para agradar o outro. Se não é para agradar, a gente vive para controlar o outro, para perseguir o outro, ou para salvar o outro. Sempre o outro, e a gente vai perdendo cada vez mais a nossa identidade. Por sorte, né, eu descobri isso, eu identifiquei, eu vi que aquilo não estava legal, que aquilo não era legal para mim. E a minha codependência sempre foi muito alta, um nível hard. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar o link aqui para vocês, se você quiser assistir. E assim eu fui me tornando uma codependente, né? Desde muito cedo, mas o ápice da minha codependência foi em função mesmo do meu relacionamento com o meu marido. Foi ali que eu descobri
a codependência, e foi ali depois de viver muitas situações insanas, eu falo insanas da minha parte, como codependente, que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar ajuda, porque a codependência é um transtorno que, se a gente não trata, gente, ele vai progredindo, a gente vai se perdendo cada vez mais de nós mesmas e vivendo a vida de outras pessoas. E quando eu cheguei num grupo de apoio, que eu fui buscar tratamento para mim, né, para tratar a minha codependência, ao mesmo tempo eu iniciei um processo na minha vida de autoconhecimento. E como isso nos ajuda, gente? Como isso nos ajuda? Porque todo codependente, ele precisa viver esse processo de se autoconhecer. Eu passei anos da minha vida sem saber de fato o que realmente eu queria, o que realmente era importante. Eu tinha dificuldades de entender o que era prioridade para mim. A gente tem às vezes essa dificuldade, né, de identificar, de enxergar o que realmente é prioridade. Tem um lema aí de Naranon que diz primeiro as primeiras coisas, e a gente precisa ter esse senso de prioridade. O que realmente é importante? É importante para mim fazer isso para uma outra pessoa? Ou isso é importante só para aquela outra pessoa, independente da minha necessidade, se vai me atrapalhar? Esse sim que eu estou dizendo para essa outra pessoa, quando ela me pede algo, quando eu falo sim, eu estou dizendo esse sim porque realmente eu entendo que isso é importante. Dizer esse sim é importante, ou se eu falar esse sim para essa outra pessoa, eu estou anulando a minha própria vida, eu estou anulando a minha própria vontade, porque na verdade eu quero dizer não, mas eu não consigo. Então a codependência, ela vai nos dominando de uma forma de perder a importância mesmo para aquilo que a gente quer, para a importância que a gente dá para nós mesmas. A nossa autoestima fica completamente comprometida. A gente não se sente segura o suficiente para tomar decisões, para fazer escolhas, porque a gente sempre está preocupado com o que o outro vai achar, com o que os outros, o meu pai vai achar, minha mãe, meu marido, quando na verdade a gente tinha que se perguntar o que realmente a gente acha, o que realmente a gente quer, o que realmente nós queremos, quem realmente nós somos. Cada um de nós tem um sentido de estar aqui. Não importa se você é codependente ou não, se a sua codependência é leve ou extrema, nível hard, que nem a minha, já que somos, somos. Não importa como isso aconteceu, não importa como a gente se tornou. O que importa é o que a gente vai fazer agora para o que vamos nos tornar lá na frente, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.